Trabalhei por 10 anos em 2 empregos para que meu marido se formasse médico. Assim que ele se formou, me deu os papéis do divórcio e saiu. Antes de eu ir embora, o colega dele segurou meu braço e disse: "Você precisa ouvir isso primeiro." O papel ainda estava quente das mãos dele quando olhei para ele. Nem flores, nem abraço, nem sequer nossos olhares se cruzando quando o encontrei na multidão de becas pretas e borlas douradas. Ele veio direto até mim, pressionou um envelope grosso na minha mão e disse 4 palavras: "Acabou, Claire." Ele se virou, diploma sob o braço como troféu, entrou na multidão de famílias comemorando e me deixou sozinha no gramado da Faculdade de Medicina de Harrogate, com os papéis do divórcio tremendo nas mãos. Quero que entenda algo antes de prosseguir. Eu paguei por aquele diploma, não só com apoio emocional, mas financeiramente. Paguei todas as mensalidades durante 4 anos, além de 2 anos de matérias obrigatórias antes. 6 anos, 2 empregos. Minha própria carta de aceitação para um curso de enfermagem ainda fechada em uma gaveta, porque não havia espaço na nossa vida para 2 pessoas buscarem um diploma ao mesmo tempo. Cedi minha vaga para Nathan Hayes, e no dia em que compensou, ele me deu um documento jurídico, não um beijo. Não gritei, nem chorei. Ainda não. Fiquei parada no calor de junho, usando o vestido comprado para o dia, vendo o chapéu do meu marido sumir entre famílias orgulhosas, enquanto o meu caía e se dobrava na sandália, como se também quisesse ir embora. Alguém então chamou meu nome. Claire, eu me virei. Daniel Okafor, um dos colegas de classe do Nathan, um cara que eu tinha visto talvez 4 vezes ao longo dos anos, em encontros do departamento para os quais eu pagava a babá para poder ir. O rosto dele fez uma expressão complicada quando viu o meu. O sorriso formal dele sumiu, dando lugar à preocupação. "Você está bem?" perguntou, já percebendo que não. Eu respondi. Meu marido acabou de me entregar os papéis do divórcio de Becca e Capello. Minha voz saiu sem emoção, quase como se fosse uma conversa, como se eu estivesse lendo o diário de outra pessoa em voz alta. Então, não, eu não estou bem. O maxilar de Daniel ficou tenso. Ele olhou por cima do ombro na direção de onde Nathan tinha desaparecido, depois voltou o olhar para mim. "Não vá para casa sozinha esta noite", ele disse. "Tem coisas que você precisa saber." Senti meu estômago despencar. "Que coisas?" Ele hesitou. "As pessoas hesitam ao te entregar uma granada, querendo garantir que você segure direito." "Aqui não", ele disse. "Vá para seu carro. Vou te seguir até um lugar tranquilo. Preciso voltar, pois é importante entender os 10 anos que me levaram àquele gramado." Conheci Nathan aos 22 anos enquanto trabalhava na recepção de cobrança de um consultório odontológico em Millbrook e fazia aulas noturnas de pré-requisitos de enfermagem. Ele era inteligente de um jeito quieto e faminto. Aquele tipo de inteligência que vem de querer algo tanto que te faz ser cuidadosa. A família dele perdeu quase tudo 2 anos antes, quando a construtora do pai faliu durante um processo judicial, e Nathan entrou na pré-medicina apenas com empréstimos, esperança e força de vontade. Nós nos apaixonamos do jeito que as pessoas se apaixonam quando são jovens e estão sem dinheiro, achando que a falta de grana é só temporária. Ele sentava na minha frente na lanchonete 24 horas da Rota 9, desenhava anatomia em guardanapos e me olhava como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha fazendo a vida inteira. "Eu serei médico, Claire", ele disse uma vez, muito sério. Aos 23 anos, já no 3º café ruim. "Quando eu for, vou passar a vida mostrando que cada sacrifício seu valeu." Ele segurou meu rosto com as 2 mãos ao dizer isso. Acreditei nele como se acredita na gravidade. Não é por ter testado, mas porque esse é simplesmente o mundo em que você está. Quando 2 anos depois, ele entrou no curso acelerado de medicina em Harrogate e recebi minha aprovação em enfermagem em Delacqua na mesma semana, não fiquei me torturando com a decisão como talvez devesse. A faculdade de medicina não serve mesas, não faz plantão à noite. Ela devora todas as horas que você tem e ainda pede mais. Alguém precisava manter as contas em dia e não seria ele. Química orgânica e laboratório de anatomia ocupavam 60 horas semanais dele. Guardei minha carta de aceitação e disse a mim mesma que ela estaria lá em 4 anos. Pelos próximos 6 anos, 2 anos de matérias pré-requisito depois da graduação, 4 anos de faculdade de medicina, eu trabalhava no consultório odontológico durante o dia, no balcão da farmácia 3 noites por semana e fazia faturamento médico freelance nos fins de semana. Eu paguei a mensalidade dele, eu paguei nosso aluguel, paguei as taxas de exame, cursos preparatórios, jaleco, estetoscópio e taxa de inscrição de $1.800 para o processo de seleção da residência dele. Mantinha uma planilha, pois sou uma pessoa de números. Quando ele cruzou o palco, o valor na aba de educação do Nathan era de $214.600. Nunca joguei esse número na cara dele em discussões. Quero registrar isso. Eu paguei porque eu amava ele, não porque eu estava contabilizando para cobrar depois. Mas eu quero que você entenda o peso do que eu estava carregando quando ele colocou aquele envelope na minha mão. Guardei meus livros de enfermagem no armário no 3º ano e parei de abrir a porta. Era mais fácil não ver o que eu tinha deixado de lado. A primeira coisa estranha ocorreu 6 semanas antes da formatura. Nathan passou a atender ligações do lado de fora, sem drama ou se esconder como em um filme ruim. Ele só repetia: "Preciso de um sinal melhor."
e ia para a varanda, enquanto eu o via pela porta de vidro, andando de um lado para outro, com a mão na têmpora. Eu achava que era ansiedade pela residência. Todos na turma dele estavam nervosos na primavera, esperando saber em que hospital ficariam pelos próximos 3 a 7 anos da vida deles. O estresse dele fazia sentido. Então encontrei a pasta. Ela estava no bolso externo da mochila dele, onde eu buscava um carregador. Era uma pasta Manila sem identificação, só com meu nome, Claire, escrito por ele. Abri por pura curiosidade, e dentro havia cópias de documentos que eu não reconhecia. Números de contas. Um formulário com o cabeçalho Formulário de Verificação do FAFSA. Meu nome em uma linha que não lembrava de assinar. Quando ele chegou, mostrei. O que é isso? Ele mal olhou. Só papelada, disse. Coisas de auxílio financeiro, nada preocupante. Eu resolvo depois das provas. Eu queria acreditar nele e ignorei. Isso ainda me faz fechar as mãos de raiva, não por ele mentir, mas por eu ter ajudado. Desejei que a mentira fosse verdade e parei de perguntar o que já sabia. 3 semanas depois, ele passou a fechar o laptop quando eu entrava. Não era que ele batesse a tampa, só um movimento suave, ensaiado, como se já tivesse praticado. Uma vez, vi o fim de uma videochamada, um homem de terno antes da tela escurecer. Quem era? Amigo da família me ajudava com papéis da pós-graduação. Percebi como amigo da família soou rápido e suave. Disse a mim mesma que não era nada. Naquela primavera, eu disse a mim mesma muita coisa. Na manhã da formatura, ele estava calado, sem parecer animado. Abraçou a mãe por um bom tempo, mas nem me abraçou. Eu devia ter notado, mas ignorei. Daniel me levou a uma cafeteria a 2 quarteirões do auditório, com cadeiras descombinadas, cardápio na lousa e apenas um barista limpando a máquina de expresso. Ele pediu 2 cafés que ficaram intocados e sentou-se à minha frente, segurando a xícara como se fosse sua única fonte de calor. Quero que entenda que não faço isso para te machucar, disse ele. Faço isso porque o que vai acontecer com você é mais sério que um divórcio e acho que você não percebe. Fale, Daniel. Ele suspirou. O setor de conformidade do hospital em Harrogate foi contatado pelo Departamento de Auxílio Financeiro sobre uma revisão no pacote de auxílio do Nathan dos últimos 3 anos devido a uma inconsistência. O auxílio dele, baseado em necessidade financeira, e os números do FAFSA não batiam com o apoio financeiro que ele realmente recebia. O que isso quer dizer em português claro? Isso significa que Nathan declarou necessidades financeiras que não condizem com a realidade, pois você arcava com quase todas as despesas dele, e essa renda e esse apoio não foram informados nas renovações do auxílio. Se a revisão mostrar que isso foi intencional, não é só constrangimento. É fraude, especialmente federal se envolver programas federais de empréstimo, o que na faculdade de medicina quase sempre acontece. O barulho da cafeteria cessou. Ouvi meu próprio pulso. Paguei porque eu amava. Falei mais para mim do que para Daniel, não para ajudá-lo a enganar o governo. Sei disso, disse Daniel, mas no papel parece que vocês dois planejaram juntos. Seu nome aparece em alguns formulários de declaração conjugal. Se não diferenciarem uma esposa apoiando o marido de outra, ajudando a falsificar documentos de auxílio, você pode se envolver. Minhas mãos voltaram a tremer. Pressionei-as contra a mesa para fazê-las parar. Onde ele está? Perguntei, exigindo. Motel na Carver Road, disse Daniel baixinho. Wayfarer Inn. Levei-o lá 2 noites atrás. Ele disse que precisava pensar antes da formatura. Claire, acho que ele já sabia disso há semanas. Acho que o divórcio não foi sobre vocês se afastarem. Acho que foi para se afastar de você no papel antes que o departamento de conformidade aparecesse. Levantei tão rápido que arrastei a cadeira. Claire! Daniel segurou meu pulso, gentil, mas firme. Não vá sozinha. Deixe-me dirigir. Eu deixei. O Wayfarer Inn era o tipo de motel que parecia ter ficado parado em 1987. Placa de vaga piscando, máquina de gelo zumbindo do lado de fora do quarto 14. Nathan abriu a porta do quarto 6, ainda de camisa social da formatura, gravata frouxa na gola aberta, parecendo um estranho com o rosto do meu marido. Por um momento insuportável, sua expressão suavizou. Alívio. Como se uma parte dele ficasse feliz em me ver. Isso doeu mais do que raiva. Eu ia te ligar, ele disse. Você me deu os papéis do divórcio na formatura, Nathan, diante de todos. Não deixou chance para uma ligação. Parece que já sabia o que viria, disse, olhando para Daniel na porta. Você planejou essa intervenção rapidamente. Entrei e deixei o envelope na mesa entre as camas, ainda com o canto amassado de quando apertei forte. Daniel me contou tudo, eu disse. Sobre a auditoria de conformidade, sobre a fraude de auxílio. Comece a falar, ou eu saio por aquela porta e deixo a verdade te encontrar sem a minha ajuda. Ele se sentou na beirada da cama, como se as pernas simplesmente não conseguissem mais sustentá-lo. Não é o que você está pensando, ele começou, e eu senti algo em mim ficar frio e muito quieto. Não, eu disse. Não venha me dizer o que eu penso. Me conte o que aconteceu.
Ele esfregou as duas mãos no rosto. Quando falou novamente, sua voz perdeu o tom ensaiado e se quebrou em algo mais cru. Após a falência do negócio do meu pai, minha tia Rosa criou um fundo educacional e transferiu dinheiro de um acordo dele para meu nome, ajudando na graduação. Isso nunca foi declarado direito. Era para ter sido algo único e esquecido quando eu entrasse na faculdade de medicina. Ao renovar minha ajuda financeira anualmente, os formulários de verificação do FAFSA perguntavam sobre recursos externos e eu sempre marcava não. Todo ano, porque se eu dissesse sim, meu pacote de ajuda diminuiria e não teríamos como cobrir a diferença além do que você já pagava. Você mentiu em documentos financeiros federais por 4 anos. Eu dizia que era só uma tecnicalidade. E a pasta com meu nome, os números das contas, o advogado? Ele ficou mastigando as palavras por um instante antes de falar. Quando o departamento de compliance começou a fazer perguntas às 6 semanas, eu liguei para o advogado da minha família, aquele que cuidou do acordo depois que a empresa do papai faliu. Ele disse que a análise examinaria todo o panorama financeiro do nosso casamento, cada conta e transferência. A voz de Nathan falhou. Ele afirmou que manter distância legal antes da análise dificultaria me acusarem de usar fundos matrimoniais para obstrução e te protegeria de ser arrastada para um caso federal cuja origem não teve nada a ver com você. Respondi que isso não era proteção para mim. Isso é proteger a si mesmo e usar o meu nome como desculpa. Achei que, criando distância no papel, as perguntas parariam em mim, não em você. Queria acreditar que essa era toda a verdade. Pausa rápida. Se quiser mais histórias assim, acesse meu Spotify na descrição. 10 anos de amor não terminam só porque alguém te entrega um envelope no jardim. Uma parte ingênua minha quase o perdoou. Peguei os papéis da mesa e li de verdade. Enfrentei o choque, linha por linha. Redigido há 3 semanas, não 2 dias. Datado muito antes de qualquer carta de conformidade poder ter chegado na caixa de entrada dele, de acordo com o que Daniel tinha me contado. Limpo, impiedoso. Preparado por Whitfield e Cole, escritório de direito de família de uma cidade próxima que ele nunca citou em 10 anos de casamento. Sem divisão da casa, sem reconhecimento dos $214 mil que acompanhei por 6 anos em planilha, sem pensão alimentícia. Cláusula na página 4 diz que despesas educacionais no casamento são presentes, não empréstimos, e não dão direito a reembolso. Ele não escreveu isso em pânico em uma cama de motel. Alguém fez esse documento com tempo e cuidado, visando garantir que, se eu pedisse reembolso, nada seria encontrado. Isso não é pânico, eu disse, e ouvi minha própria voz ficar muito baixa, o que de alguma forma era pior do que se eu tivesse gritado. Isso é um plano, Nathan. Isso foi redigido há 3 semanas. Ele não respondeu. Isso já era resposta suficiente. Me diga a verdade. Toda ela, agora. Os olhos dele lacrimejaram e pela primeira vez naquela noite vi sua compostura se desfazer totalmente. O advogado afirmou que, caso a fiscalização atingisse o inspetor-geral do Departamento de Educação, eu teria que me afastar rapidamente de você, formalmente, antes que a questão do fundo fiduciário e as finanças do casamento se embolassem de um jeito que nenhum de nós conseguisse desfazer. Ele disse que seria mais difícil me cobrar depois se já estivéssemos separados legalmente quando tudo viesse à tona. Comentou que minha família não suportaria outro golpe, como após a falência do negócio do meu pai. Era isso. Tudo ficou claro, exposto sobre a colcha de uma cama de motel sob uma lâmpada piscando. Então era isso, eu disse devagar, cada palavra caindo como uma pedra. Você não entrou em pânico e fugiu. Você traçou uma estratégia contra mim. Você usou 10 anos do meu sacrifício como garantia para proteger o próprio nome. Eu também tentava te proteger, ele disse. Ri de um jeito curto e quebrado, surpreendendo ambos. Não, respondi. Você se protegeu primeiro e disfarçou isso como se estivesse me protegendo porque essa história era mais fácil para você conviver. Você me deixou pagar $200 mil pela sua educação e, antes mesmo de enquadrar o diploma, tentou garantir que eu não pudesse ter acesso legalmente a 1 centavo do que construí para você. Olhei para ele uma última vez. O garoto que brigou com um calouro pelo último par de luvas que servia no laboratório de anatomia. Orgulhoso, me ligou à meia-noite para contar. O homem que olhou nos meus olhos aos 23 anos e prometeu passar a vida inteira fazendo com que o meu sacrifício valesse a pena. O estranho à minha frente passou 3 semanas criando uma barreira legal para me impedir de entrar no futuro que financiei. Cansei de tentar te entender com os olhos do amor, Nathan, eu disse. Tentarei te entender pelas evidências. Saí. Daniel me esperava perto da máquina de gelo, de braços cruzados, olhando a porta como se Nathan fosse atrás de mim. Mas ele não veio. Assim que entrei no carro e ainda no estacionamento do motel, já ligava para o primeiro advogado de direito de família que encontrei. O nome dela era Renata Ibarra Cole, e o escritório cheirava a café fresco e papel caro. A recepcionista disse que ela atuava há 22 anos em litígios familiares e financeiros enquanto eu esperava. Essa credencial me fez relaxar os ombros pela primeira vez em 3 dias. Traga tudo para mim, disse Renata na nossa primeira ligação. Cada extrato, recibo de mensalidade e mensagem em que ele admitia seus pagamentos. Se você tinha uma planilha, envie em PDF até quinta-feira. Eu fui além disso. Passei 2 noites sem dormir montando uma pasta. 6 anos de transferências bancárias para a tesouraria da Harrogate Medical College. Comprovantes de transferência das taxas da prova de certificação dele. Uma captura de tela de 4 anos atrás em que Nathan me mandou uma mensagem. Você é literalmente a razão de eu poder fazer isso. Nunca vou esquecer.
O horário está marcado no dia em que a fatura da mensalidade do primeiro ano dele foi paga. Renata destacou algo que eu não tinha pensado. Esse fundo criado pela sua tia por afinidade, disse ela apontando o documento que Daniel mostrou, agora como anexo C na mesa da Renata. Se o dinheiro foi transferido para Nathan enquanto ainda estavam casados e ele não declarou nos formulários de auxílio federal, além de aceitar seu apoio financeiro, isso é mais que um problema de conformidade com o título quarto. Isso pode ser ocultação de patrimônio do casal. Os juízes veem com muito maus olhos um cônjuge que esconde recursos financeiros durante o casamento e depois tenta caracterizar uma década de apoio financeiro da parceira como um presente unilateral, sem direito a reembolso. Então, isso me ajuda. Isso te ajuda muito, disse ela. Mas precisamos de uma verificação independente, não só pelo que um colega te contou na cafeteria. Marcos Fenelli, contador forense com quem Renata trabalhou por mais de 10 anos, foi chamado para rastrear os fundos fiduciários e conciliá-los com 4 anos de renovações do FAFSA de Nathan. Ele trabalhava em um escritório apertado, cercado de arquivos, com a calma metódica de quem passou a carreira encontrando o ponto exato em que os números deixavam de bater. A cadeia de custódia é fundamental, disse Marcos na nossa primeira reunião, espalhando 3 anos de extratos bancários. Preciso dos documentos originais, não de cópias. Nada disso se mantém se for parar diante de um juiz ou do escritório do inspetor-geral do Departamento de Educação, que, segundo Daniel, é provavelmente o destino, independente da sua decisão. Ele gastou 11 dias nisso. Ao me ligar de volta, sua voz era neutra e cautelosa, como quem confirma o que já suspeitava sem satisfação. Ele disse, 4 anos consecutivos. Nathan sempre respondeu não a recursos financeiros externos em todas as renovações do FAFSA, embora cerca de $38 mil tenham vindo de um fundo educacional em seu nome, enviado por sua tia. Combinado com o seu apoio documentado, que podemos verificar de forma independente através de 6 anos de transferências bancárias, o custo real para ele estudar foi coberto em cerca de 240% do valor previsto no pacote de auxílio dele. Isso não é um erro contábil. Isso é um padrão. Fiquei 20 minutos no carro no estacionamento do Marcos após aquela ligação antes de conseguir ir para casa. Logo, a investigação de conformidade que Daniel mencionou veio à tona. 2 semanas após a formatura, a residência do Nathan, vaga disputada de clínica médica no St. Augustine Regional que ele comemorou em março, foi suspensa para revisão. Descobri porque uma repórter me ligou. Priya Chandrasekaran era uma jornalista especialista em responsabilidade na saúde e investigava há quase um ano discrepâncias em auxílios financeiros de 3 faculdades de medicina, baseada em denúncia de um informante do setor de auxílio financeiro de Harrogate. Quando o nome do Nathan surgiu na revisão de conformidade, alguém associou a investigação dela. Não estou te ligando para surpreender, ela disse. E sua voz me convenceu. Liguei porque seu nome aparece em documentos de declaração patrimonial deste caso e acho que você merece contar sua versão antes que vire público, em vez de ser só uma nota de rodapé na história de outro. Quase desliguei na cara dela. Pensei na planilha, nos livros didáticos lacrados, nas 3 semanas em que ele ergueu um muro para me afastar enquanto eu ainda fazia compras e pagava a conta de luz. O que você precisa de mim? Perguntei. Entreguei a ela apenas as cópias das minhas transferências bancárias, que provavam a origem do dinheiro. Não repassei nada do arquivo confidencial de Renata, nem foi necessário. A verdade já era condenatória. O artigo saiu 6 semanas depois. 6 anos, 2 empregos, 1 diploma. Como a esposa de um estudante de medicina pagou por uma fraude sem saber. Não citou meu nome. Renata insistiu nisso para proteger minha posição no caso, mas citou Nathan. Mencionou o fundo e explicou, com fontes citadas, como um sistema feito para ajudar estudantes como ele foi discretamente manipulado por 4 anos. A St. Augustine Regional cancelou a oferta de residência dele dentro de 1 semana após a publicação do artigo. O escritório do inspetor-geral do Departamento de Educação abriu uma investigação formal sobre a discrepância na ajuda financeira. A revisão de Harrogate justificou uma restrição permanente no histórico acadêmico dele até o caso ser resolvido. O tipo de marca que acompanha o arquivo de credenciamento de um médico pelo resto da carreira, independentemente de acusações serem ou não formalizadas. O diploma que ele exibia como troféu virou em 2 meses um documento sob revisão federal. A audiência de conciliação do divórcio ocorreu em outubro, 4 meses após aquele dia. Renata entrou com uma pasta de quase 8 centímetros. Planilha, transferências, laudo pericial de Marcos, declarações juramentadas e os papéis originais do divórcio que Whitfield e Cole redigiram 3 semanas antes de Nathan me entregar. O advogado de Nathan, Whitfield e Cole saiu discretamente do caso quando a investigação do inspetor-geral começou e agora estava do outro lado da mesa, parecendo já saber o desfecho. Minha cliente está pronta para reconhecer as contribuições financeiras documentadas no casamento, afirmou o novo advogado. Cuidadosamente, buscando negociar um acordo que represente ressarcimento justo e evite novos litígios. Isso tornaria públicos todos os detalhes do fundo fiduciário e dos formulários do FAFSA em um tribunal federal. Renata terminou por ele, de forma educada. Concordo, esse é o instinto certo. Saí da reunião com um acordo que recuperou boa parte
parte do que gastei. Não foram todos os 214 mil dólares, mas litígios raramente são simples. Mas o suficiente para que Renata chamasse, sem exagero, de um dos melhores resultados que ela conseguiu em um caso como esse em mais de 2 décadas de prática. Nathan nunca foi para a prisão. Quero ser honesta, pois justiça real raramente parece final de filme. A Inspetoria Geral concluiu fraude em auxílio financeiro, determinou reembolso ao Departamento de Educação e anotou permanentemente em seu histórico acadêmico e de licenciamento. O Conselho Médico, onde ele solicitou novamente a licença, 2 anos depois e em outro estado, exigiu que ele declarasse essa constatação em todos os pedidos pelo resto da carreira. Toda a comissão de credenciamento hospitalar que revisar o arquivo dele verá isso. Ele construiu uma vida com dinheiro emprestado e a década de outra pessoa. No fim, a papelada que ele tentou usar contra mim acabou sendo o que o derrubou.